Olá pessoal, hoje venho falar-vos de mais um livro da Dorothy Comson, Um Erro Inocente. O título original é The Ice Cream Girls, que é muito mais fiel à história do que este. E mais uma vez eu pergunto, porquê é que fazem estas capas? Ou passam um atestado de burrice aos leitores e pensam que o único target das leituras da Dorothy Comson são senhoras que só gostam de ler romances, porque isto é um thriller, à semelhança da Praia das Pétalas de Rosa. Um Erro Inocente é um thriller e esta capa não ajuda porque se uma pessoa vai passar por isto no supermercado não o vai comprar. E eu também quero introduzir ele aqui na sinopse. Eu não vou spoiler nada, mas quero ir um bocadinho mais adiante do que vem aqui no livro. Mas volto a dizer que eu não vou spoiler nada. Mas se eu não for um bocadinho mais adiante, não posso introduzir esta discussão que eu necessito de falar com vocês. Então, isto conta a história da Poppy e da Serena, que eram duas meninas que quando tinham 14 anos, conheceram-se, e a ação começa quando a Poppy sai da prisão. Teve 20 anos presa, e a Serena tem um casamento estável, tem uma filha adolescente e um filho com 8 anos. E o que é que aqui então não está na sinopse e eu vou introduzir? Este livro fala sobre pedofilia e sobre violência entre casais. Ou seja, eu aqui tenho que vos dizer que elas, as duas, quando andavam na escola, quando tinham à volta de 14, 15 anos, conheceram um professor que teve muita influência na vida delas e não digo que seja pelos melhores motivos. Este senhor não foi correto, obviamente, não é. E depois existe aqui também aquela bela problemática que normalmente os pedófilos ou são professores, ou são treinadores, ou são monitores da ATL. Podem achar ridículo, mas isto está provado. Os pedófilos tendem a andar no seio, no meio de onde estão as crianças. Então elas envolvem-se com ele. Em relação ao livro, foi uma surpresa, outra vez, muito grande. Foi uma leitura conjunta com a Patrícia Rodrigues, do canal O Prazer das Coisas, com a Elisa, que não tem canal, mas é como se tivesse, e com o Filipe Heath, que é o do YA Reader, o canal dele. Nós lemos os 4 no nosso chatzinho do Facebook, correu muito bem. A debulhadora Patrícia ceifa tudo à frente, foi a primeira a acabar. Eu só lhe dizia, pá, não, no dia, perdão, no dia que começámos a ler, eu disse logo à Patrícia, não leia já o livro todo hoje. Mas foi uma leitura entre os 4 que correu muito bem, participámos bastante e eu adorei isso. Eu fiquei extremamente feliz com este livro, surpreendida. Não quer dizer feliz, não fiquei feliz. Fiquei surpreendida com este livro. Eu vou dar-lhe 4 estrelas, mas é um 4,5. Não quero dar 5, não vou dar 5, mas é um 4,5 bem puxadote, bem puxadote. Leiam este livro. Ele é viciante, ele é muito grande, tem 448 páginas. O final é surpreendente. Em 2 palavras, impressionante. É espetacular. Eu não estou sempre a dizer, normalmente quando faço leituras conjuntas, digo sempre às meninas que não tenho veia nenhuma da Agatha Christie, nunca acerto nada porque também nem tento, gosto de ir desfrutando. O final não estava à espera, confesso que não estava, não me passou nunca pela cabeça. Então, em relação ao livro, leiam, que eu tenho a certeza que vão gostar, porque vale mesmo a pena. Outro assunto então que eu quero discutir aqui no canal é a violência. Eu não quero chamar doméstica porque eu quero me cingir a violência entre casais de namoro
adolescentes. Isto acontece muito aqui neste livro. Nós, quando estávamos no nosso chat a falar, o Filipe, que tem uma idade diferente da minha, da Patrícia e da Elisa, e ele estava a dizer que como é que é possível isto acontecer no livro. E eu disse, quando eu tinha a minha faixa etária entre os 16 e os 18, eu tive várias amigas minhas que passaram por situações dessas. E também durante a minha vida, durante o meu crescimento, eu deparei-me várias vezes, observei várias vezes situações de violência doméstica, e é um assunto que mexe muito comigo, que me enerva muito, que me tira do sério. E principalmente, então aqui o Filipe fez um reparo lá no chat e diz como é que é possível nesta situação a pessoa em causa ter batido por causa de uma peça de vestuário, e eu partilhei uma situação com eles. Eu nessa altura, na minha adolescência, tive uma dessas minhas amigas que durante 2 anos sofreu uma relação. Eu não consigo entender, porque toda a gente sabia, ele vivia em casa dos pais dela, não sei como é que eles ocultavam aquilo, mas todas as pessoas sabiam. E ele uma vez bateu-lhe forte e feio, também por causa de uma peça de roupa. Nós é sempre fácil dizermos, atenção que eu não estou a falar em situações de adultos que vivem na mesma casa, eu não apoio nenhum tipo de violência, mas lá está, quero cingir-me à adolescência. O mais fácil é nós dizermos como é que estas miúdas permitem isto. Estas miúdas estão em situações que não sabem nada da vida, são completamente manipuladas pelos namorados. Ninguém sabe, é calado. E às vezes, até vos digo, onde eu moro, durante a minha adolescência, tirando os casos que eu conhecia, de mais próximos de mim, era uma coisa normal que se falava. Lembro-me de outro casal na altura também que dizia: olha, que eles estiveram na discoteca e ele deu um tarião lá, e nunca ninguém se metia. E isso é uma coisa que até hoje me faz confusão. Houve uma situação que vi um rapaz e uma rapariga em plena cidade, também andava eu no liceu, vi que ele estava a ir direito a ela. Meti-me e ele ameaçou-me logo, ele era maior que eu tive que recolher, mas nestas situações de adolescência, nos meus tempos, era infelizmente recorrente. Às vezes era abafado, outras vezes não era, ninguém se metia. E outra coisa que também me faz confusão é isto não é muito falado, e devia de ser falado, porque isto existe na adolescência, ainda por cima agora os miúdos bebem muito mais e têm mais acesso a drogas do que na minha altura. É uma coisa, eu não quero dizer recorrente, mas eu sei que acontece e não é falado. Eu queria ler mais livros e vou investigar onde é que há mais livros de temáticas de violência entre adolescentes, entre casais, porque interesso e quero ler sobre isso. E realmente quis fazer este parêntese, falar um bocadinho para além do livro, porque acho que é uma discussão muito importante e que me revolta até aos dias de hoje, porque se eu estiver num sítio e se eu vir um homem a falar de uma maneira com uma mulher, eu sei ver se há abuso naquela família, porque lá está, a violência não é só física, existe muita violência verbal, e isto começa quando as miúdas são pequenas. E aqui isto está muito, muito patente neste livro. Tem situações que vocês ficam revoltados e que pensam isto, como é que é possível? Mas é, infelizmente é. Pronto, pessoal, fica aqui a minha opinião. As quatro estrelinhas bem gordas, bem gordinhas como eu, aqui para a Dorothy Thompson, um erro inocente. E por favor, quem manda nisto, isto é de que editora? Da Porta Editora, mudem-me esta porcaria destas capas, porque assim, aliás, ela já tem muitas vendas, mas se pusessem umas capas mais que tivessem a ver com a história, inclusivamente se calhar havia homens a pegar nestes livros, tirando o Filipe que leu connosco. Eu não conheço ninguém que leia Dorothy Thompson. Um à partezinho.
Este tipo de livro fez muito lembrar a Jodi Picoult. Esta temática, a maneira que não o final, mas a maneira que o assunto é introduzido aqui, fez muito lembrar a Jodi Picoult. Tchau, pessoal!